Olá, gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Pastor Alex. Eu quero meditar aqui a palavra do Senhor para vocês, que vão estar assistindo esse vídeo e descobrindo os mistérios, as revelações profundas da palavra. Quando eu abro a minha Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e diante, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, domine sobre as espécies do mar, sobre a erva do céu, a aves do céu e sobre os animais domésticos. Então a gente vê sobre o Senhor nos falando sobre a criação, falando sobre a criação, os animais, o homem. Isso nos fala no capítulo 1, né? A gente vê ainda no capítulo 1 dizendo, versículo 20 do capítulo 1 ainda, e disse Deus: produz as águas, cadumes de seres viventes, ou seja, então produza as águas, como já tinha água, e havia acima na terra, no firmamento, no céu. Tirou Deus, pois, os monstros marinhos, ou seja, as baleias, os seres do mar. O que me chamou a atenção, irmãos, que vão estar assistindo, é que no capítulo 2, aí fala, versículo 1, assim fará, ou assim foram acabados os céus e terra, todos os exércitos. Ora, havendo Deus, completando o dia sétimo, ou seja, no capítulo 1 fala que Deus já criou, tinha criado o homem e tal, criou céu e terra e águas. Só que no capítulo 2 está falando no sétimo dia de descanso. Então Deus já tinha feito tudo. Só que no versículo 4 fala, e eis a origem dos homens. Ou seja, alguns teólogos, muitos falam, e eu, assim, em certa colocação, eu até acredito nessa possibilidade. Mas uma coisa que eu estava meditando nesse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fala sobre o engano da serpente. Ou seja, se a gente observar, Deus fez o homem, a mulher, Deus fez os répteis, Deus fez os animais, e a gente vê que foi Adão que deu os nomes, para eles, e só que aí Deus fez fêmea e macho. Então, se Deus fez fêmea e macho, até antes de Deus tirar a Eva, ou seja, de Deus tirar a Eva da costela de Adão, já existia macho e fêmea. Então, Deus aí dizendo, não é bom que o homem viva só, Far-lhe-ei uma disjuntora, Então, Adão, ele já passa a ter uma mulher, ou seja, Adão como tendo o sexo masculino e ela o sexo feminino. Essa tá a pergunta que muitas pessoas não, assim, que uma pergunta que não deixa calar. Será se nesse período, nesse período que Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles tiveram filho? Essa é uma pergunta.
Será se nesse período, porque, tipo assim, será se Deus fez a Eva só para, tipo assim, para ele não ficar sozinho? E nesse período ele não coabitar, porque nesse período não coabitar, mas é tipo assim, muitas pessoas levam, tipo assim, na verdade o sexo ilícito se torna pecado, mas o sexo lícito não é pecado. Ilícito é, mas o sexo lícito é pecado, ou seja, não agrada a Deus. Mas essa tá a pergunta para vocês que vão assistir esse vídeo, né? Será se nesse período que Adão e Eva estavam com Eva, até antes de conhecer o bem e o mal, ter o conhecimento, né? Aqui no capítulo 3, ora a serpente era mais astuta os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis. Ou seja, nesse período aqui, do capítulo 2, versículo 4 e diante, até o capítulo 3, a gente observamos que há uma ordem, um tempo, né? E nesse tempo eles não coabitaram? Nesse tempo está essa pergunta, será se eles não como é que se diz, fizeram sexo? Entendeu? Então o que é que acontece? Eu acredito que há essa possibilidade. Então se os irmãos que vão assistir esse vídeo, pode lançar o seu comentário no YouTube, né? Pode lançar suas opiniões, então desvendando os mistérios de Deus, né? Então a gente podemos observar que depois que Deus, né, lança Adão fora, né? Adão fora do jardim do Éden. Aí é que vem, né? Aí diz aqui no versículo, capítulo 3 ainda, versículo 20, chamou Adão a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. Mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez túnica de pele para Adão e a sua mulher, vestiu, e então disse o Senhor, eis que o homem se tem tornado-se como se um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, nós, suceda-se que estenda a mão, e tome também da árvore da vida, para que viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra. Havendo lançado fora, pois, ao oriente do jardim, e os querubim e uma espada flamejante que se volvia por todo lado para guardar o caminho da árvore da vida. Aí no versículo, capítulo 4, conheceu Adão a Eva, ou deitou, ou coabitou, né? Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, ela concebeu, tendo dado luz a Caim, disse, alcancei um varão. Tornou-se a dar luz a um filho, seu irmão Abel, foi pastor de ovelha. Então a gente podemos observar, mediante as escrituras sagradas, que é depois que ele sai, que aí é citado sobre filho. Só que nesse período, essa é a questão, nesse período antes dele sair do jardim do Éden, esse tempo que ele estava junto, será se eles não coabitaram? Será se eles não, tipo assim, se conheceram? E a Bíblia não relata, né? Então alguém pode até dizer, ô irmão, mas se não está na Bíblia é porque eles não coabitaram. Mas a gente sabemos que muitos milagres, né? A história, muitos milagres Jesus operou, fez que não está escrito na Bíblia. Então o que é que acontece? É só uma curiosidade, né?
E uma curiosidade que me chama a atenção, né? Então, os irmãos, há essa possibilidade de Adão e Eva ter conhecido dentro do Jardim do Éden, ter coabitado dentro do Jardim do Éden. Isso é uma curiosidade. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a todos, né? Que os irmãos possam meditar. E alguém lança seu comentário, né? Os mistérios, as curiosidades que a gente descobre na Bíblia, né? Que é mistério puro. Que Jesus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus repose em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor.